Bom dia, irmãos. Obrigado por todos que estão acompanhando a gente nesse culto online. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós temos 2 avisos só. Nós somos muito gratos pela contribuição que cada um tem feito financeiramente, materialmente. A liderança agradece porque isso tem sido uma bênção para a vida de muitas pessoas. Então, se você puder, continue colaborando, que nem fala no versículo aqui que está passando do lado em Coríntios, que cada um contribua segundo o seu coração, para que realmente mais pessoas sejam abençoadas. E se você tem alguma dúvida em relação a isso, ou como você pode fazê-lo, também tem o telefone do pastor Samuel aqui do lado. Entre em contato com ele, converse com ele, ele vai estar à disposição de poder ajudar e tirar algumas dúvidas. Aniversários. Hoje faz aniversário o pequeno Silas, filho da Rebeca e do Heavy, que inclusive fez aniversário semana passada. Hoje é o dele, então mande uma mensagem para ele, mande uma mensagem para que ele realmente se sinta querido pela nossa igreja, querido por todos. Assim como os outros aniversariantes da semana. Dia 19, a Merisa, também conhecida como Mel por muitas pessoas, esposa do Wilson, mãe do Luiz, faz aniversário dia 19. Dia 20 temos 2 pessoas, a Thaís Santos e o Josué, nosso seminarista, que está sempre ali com jovens, com pré-adolescentes. Então isso tem sido muito bom o tempo que ele tem passado com a gente. E por fim, dia 21, também 2 pessoas fazendo aniversário, a Cristina Charcot e o Eduardo Vidiano. Então, cumprimente-os, mande uma mensagem para eles, com certeza eles vão ficar bem felizes e se sentir queridos pela nossa igreja. Então fique agora com uma música, com louvor, e depois a pregação do pastor Samuel. Tenha um bom domingo a todos. Sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Graça e paz, amados. Bom dia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe mais uma vez aí no domingo, nesse dia que o Senhor nos dá para compartilharmos um pouco mais da sua palavra. Quero já mencionar aqui motivos de oração, motivos para que você se coloque aí na atitude de adoração a Deus e ore, primeiramente sempre, pedindo perdão pelos seus pecados, se encomendando ao Senhor e sempre pedindo que Ele haja conforme a sua plena e perfeita vontade. Eu quero que nós oremos pela nossa irmã Jacira. Ela está se recuperando, graças a Deus. Ela esteve com uma alergia muito forte. Peço que vocês continuem orando para que a recuperação dela seja plena, total. Continuem orando também pela nossa igreja, continuem orando sempre pela liderança, continuem orando sempre para que todas as nossas atividades, tudo aquilo que nós queremos retomar
possamos fazê-lo no tempo certo, da maneira indicada e com a responsabilidade completa, tá bom? Hoje queria falar com vocês sobre um tema muito essencial para a vida do cristão, que é a maturidade. Nós viemos falando esses 2 domingos aí sobre o que é andar no Espírito. Mas hoje eu quero falar sobre a maturidade cristã, um chamado que é para todo crente, não somente para alguns, tá? Porque assim como a dinâmica da vida, alguém nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre, existe também uma dinâmica na vida cristã. E essa dinâmica não deve ser diferente à nossa vida, vamos dizer assim, no crescimento físico, né? A nossa vida espiritual, ela deve também se desenvolver. É um chamado de Deus para nós. Temos conversado bastante também nesses últimos meses da necessidade que temos de voltar à nossa esperança, que é Deus. E a necessidade de sermos a imagem de Cristo. Isso tem sido tema central nas nossas pregações. Todavia, qual é a imagem que Deus quer de mim? Qual é a imagem que Deus espera de mim como filho, uma vez que eu fui concebido pelo poder do Espírito Santo? Que imagem é a que eu devo passar para as pessoas que convivem comigo no dia a dia? Ainda mais hoje, uma imagem que não seja passageira, sino uma imagem firme e que ela se mantenha durante os dias da nossa vida. Que tipo de caráter eu preciso ter num tempo onde as coisas são realmente guiadas por relacionamentos, pensamentos e ideologias líquidas? O que é um pensamento, uma ideologia líquida ou uma atitude líquida? É aquilo que me convém, eu me adapto ao que me convém e ajo dessa maneira. Nesse tempo de pandemia, eu me lembro lá no começo dessa pandemia especificamente, aquela fome das pessoas quererem de fato fazer tudo, né? Nossa, eu quero ajudar um irmão, nossa, eu quero cantar, eu quero fazer isso, o que a gente pode fazer para que o negócio possa andar? E quando a gente lida com uma coisa dessas, a gente sabe lidar muito bem o primeiro mês. Só que o primeiro mês se tornou um segundo, o segundo mês se tornou um terceiro mês, o terceiro mês se tornou um quarto e o quarto um quinto. E quando as coisas vão se repetindo, isso é uma coisa que tenho falado muito com alguns irmãos, a tendência é que nós caímos na rotina. E aquilo que anteriormente era desejável para eu fazer, hoje é o normal. E a gente espera, muitas vezes hoje, no tempo que estamos, que tudo volte ao normal para que a nossa vida comece a fazer sentido de novo. Só que eu penso, e aqui acredito de todo o coração, que Deus está querendo trabalhar na nossa vida, não depois da pandemia. Deus não estava interessado só também em parar a nossa realidade antes da pandemia, mas Ele está interessado na sua vida hoje, em como você está hoje, qual está sendo o seu caráter, qual está sendo a sua imagem, qual está sendo o seu dia a dia, o seu comportamento, qual é a imagem que você passa de Deus, ainda mais como filho, dentro do seu dia a dia, no meio dessa pandemia. Interessante que Tiago fala, né, que nós devemos ser alegres em meio à provação. Não antes da provação, porque como uma vez um pastor disse, não antes, porque antes talvez eu não estou na provação, então estou feliz. E não depois, porque depois eu já passei da provação e já sei como lidar. Senão no meio, porque é no meio onde a nossa fé é testada, no meio da dificuldade. Deus parou tudo. Deus deu um basta para o que nós estávamos fazendo. E Ele nos dá um tempo de readaptação. Mas como podemos começar a refletir a imagem de Deus, a qual devíamos refletir não somente depois da pandemia, não antes, sino agora?
Isso naturalmente nos leva ao que o crente deve fazer à luz de quem ele é. Esse pensamento de você entender que você foi feito à imagem e semelhança de Deus e agora você tem um chamado de ser imagem e semelhança de Cristo, nos leva a pensar quem eu devo ser. E o título da pregação, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é a maturidade que Deus espera de mim. Não estou falando só de conhecimento, não estou falando só de a salvação aqui, mas Deus espera uma maturidade. E o que é essa maturidade? O que engloba essa maturidade? Pois é, eu quero trabalhar isso com você e eu acho que não vai dar para ser só num domingo, tá? A gente vai fazer uma minissérie ali dessa mensagem e hoje especificamente é a maturidade que Deus espera de mim, ok? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, pedir para Deus nos guiar nesse dia. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós queremos nos encomendar nas Tuas mãos, pedindo diretamente, Senhor, sabedoria, entendimento e compreensão da Tua palavra, visto que o Senhor está sempre disposto a falar ao nosso coração e a lidar, Senhor, com a nossa necessidade de Ti. Nós fomos salvos, Senhor, da condenação do inferno, salvos, Senhor, da nossa própria ignorância e fomos trazidos diante de Ti para que nós possamos não somente Te conhecer, não somente saber que o Senhor está aí, mas ter um relacionamento, nos relacionarmos contigo e à luz desse relacionamento, atitudes e o nosso caráter precisa mudar e refletir a imagem e semelhança de Jesus. Eu peço que nesse dia o Senhor possa estar tocando no fundo do coração de cada pessoa que nos ouve e que nos assiste e que isso faça sentido. E não só faça sentido, sino que possa motivar a cada pessoa a praticar o que a Tua palavra nos diz, a completar a obediência, a não ser somente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Essa é a minha oração e eu faço no nome de Jesus. Amém. O crente deve ser visto como um atleta. Nós falávamos semana passada sobre isso, de que um crente deve ser visto como um atleta e como um soldado. Nós estamos numa caminhada que continua, um crescimento que começa com o nosso novo nascimento e termina com a vinda de Cristo, com a nossa morte, nosso encontro com o Senhor nos ares. De fato, a corrida da vida cristã não é uma carreira de 100 metros. Não é uma carreira de 100 metros, e quem gosta de correr sabe muito bem que uma corrida de 100 metros, você se prepara de forma diferente do que para você correr uma maratona. E uma maratona não tem 100 metros planos, mas tem 42 quilômetros. Tá? Na média, tá? Uma maratona 42 quilômetros e o terreno não é sempre plano. Ela tem altos e baixos. Tem momentos que você deve administrar as suas energias, administrar a sua respiração, lidar com o cansaço, lidar com a falta de motivação, lidar com a pessoa que está passando você, lidar com aqueles que estão vindo atrás. É uma pressão constante, mas é uma maratona que requer perseverança. E quando falamos de maturidade, eu quero falar do mesmo sentido. A maturidade não é uma coisa que você alcança da noite para o dia. A maturidade, primeiramente, você não constrói de forma instantânea. E você não pode sair dizendo, antes pelo menos de você se considerar maduro, que você já sabe tudo, você já aprendeu tudo, e eu já sei como são as coisas, eu já sei como lidar. De fato, a palavra de Deus nos manda sermos maduros, e ser maduros é ter um conceito equilibrado de si mesmo. Se você quiser anotar e ler na sua casa, no lugar onde você está, Romanos capítulo 12, verso 3, que cada um de nós tenha um conceito equilibrado de si. Não de que você não sabe nada e você não pode chegar a nenhum lugar, e não de que você já sabe tudo e que você não precisa de ninguém. Nós estamos num constante chamado de crescimento e num constante chamado também à humildade.
Para fazer crescer uma abobrinha, o tempo mais ou menos que você precisa é de 35 a 40 dias, no máximo. Porém, se você quiser fazer crescer um carvalho, sabe quantos anos você tem que cultivar aquela árvore para que ela seja firme? No mínimo 40 anos. No mínimo 40 anos você tem que regar aquela árvore, fazer os cuidados com ela, sabe? Amar aquela árvore e trabalhar para que seja firme. Do mesmo modo, você não pode ser espiritual instantaneamente, você não pode ser uma espiritual abobrinha. Você não pode construir a sua espiritualidade, a sua maturidade de forma instantânea. Você pode ter sim muitas habilidades, você pode ter até saúde espiritual, você pode ter até comunhão boa com Deus, mas isso não significa que você é maduro. Você sabia disso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ser maduros. Desde crianças até a juventude e da juventude até mais tempo. A comunhão mais doce que o cristão pode ter é aprender a ser maduro no seu relacionamento com Deus. Mas pastor, então como ser um cristão maduro? É uma pergunta, né? E nós vamos lidar com essa pergunta durante esses estudos. Eu já quero só adiantar para você que maturidade tem um processo. Não é da noite para o dia. E como todo na vida tem um processo, o processo da maturidade também se desenvolve num relacionamento com Deus. Esse relacionamento precisa primeiramente nascer, precisa crescer e se reproduzir. Um chamado inicial para a maturidade. Nós precisamos nascer de novo. Só que depois do nascimento vem o crescimento, e eu vou trazer uma ideia de ilustração muito legal para você considerar. E não só o crescimento deve lidar com nossa maturidade, sino que ele deve ser capaz de se reproduzir. Interessante que Jesus chamou os seus discípulos para eles fazerem outros discípulos. Ele não fez os seus discípulos uns meros cabeções, né? Pessoas que conheciam tudo de Jesus, que viviam com ele, apegados a ele, a imagem dele, mas só naquela panelinha. Ele chamou esses discípulos a serem maduros, a aprenderem a maturidade, e não só isso, senão a reproduzir essa maturidade. Abra comigo sua Bíblia lá em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 12, 13 e 14, eu vou estar lendo com vocês. E a nossa pregação, ou nossos estudos, vão se basear mais ou menos que nesse texto. Especificamente eu vou lidar mais com o verso 12 e 14, mas nós vamos ir lidando com os outros textos também. Abra sua Bíblia lá, 1 João capítulo 2, verso 12. Preste atenção à maneira que João vai lidar com cristãos. E quando você lê toda a carta de 1 João, ele vai se referir às pessoas com essa mesma linguagem. Por que ele vai usar essa linguagem? Nós vamos já ver. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2, verso 12 até o 14. Diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Verso 13: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Verso 14 vai se repetir a mesma tendência. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. João, gente, está falando de 3 tipos de pessoas. No contexto da carta, são 3 tipos de crentes. E volte-se para a palavra filhinhos. Veja aqui, gente. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados. João está se referindo especificamente a um tipo de crente, aquele crente que acabou de nascer. O crente que acabou de conhecer a Jesus. Interessante, qual é as características dele? Eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus.
Nossa, mas que legal! Eu falei essa semana com um pequeno grupo, gente, vocês podem dizer que uma criança é muito bonito de se ver. Quando ela nasce, ela é fofa, é gostoso de se lidar com uma criança, ela tira um sorriso do seu rosto. É bom você fazer um carinho numa criança, é muito bom você alimentá-la, é muito bom você ver como ela dorme, é muito bom ver como de fato ela traz alegria à casa. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque podemos tirar um grande exemplo também sobre o outro lado das crianças pequenas. E aqui quero falar especificamente das referências que devemos tomar para a nossa maturidade. E a primeira referência é que devemos considerar que existem etapas no crescimento do cristão. Vou repetir, nós precisamos considerar que existem etapas de crescimento na vida do cristão. Por isso é que João chama esses crentes de filhinhos. É muito lindo, como eu disse, ver crianças que nasceram há pouco tempo. É gostoso ver as fotos daquelas pequenininhas coisas que trazem tanta alegria para a nossa vida. Mas eu não quero parar por aí. E eu quero que você que está me ouvindo, você pare o que está fazendo, escute tudo o que eu vou dizer antes de você me julgar, tá bom? Porque eu vou te dizer que se não somos sinceros também com as crianças pequenas, ao olharmos para elas, nós podemos aprender. E podemos ver que esses pequeninos também são egoístas. Quando você tira algo das mãos delas, você tem um problema muito grande para resolver. Ela chora, esperneia, não gosta que você mexa com as coisas dela quando ela está com aquilo. Algumas crianças são grossas e casca grossa, duros, batem em você, babam em você, arrotam, né? Fazem xixi sobre você e eles ficam tranquilos, eles não se preocupam. Eles também são ociosos, eles gostam de dormir, dormem uma grande parte do tempo. Não ajudam a cozinhar, não ajudam a fazer as coisas da casa e são de certa forma improdutivos. Eles acordam em qualquer horário e tudo mais, e talvez no momento que você está indo dormir. Pois é, aí você pode dizer, nossa pastor, mas o senhor tem filho para saber isso? Bom, eu espero de fato tê-los e anseio de todo o coração. Mas eu quero falar que existe um exemplo muito grande nisso. Existe um paralelo muito grande que podemos tirar da ideia das criancinhas. Porque essas criancinhas, da mesma maneira, mostram que existem cristãos, crentes, pessoas de qualquer idade, que é muito bonito você ver pessoas que são cristãs, que acabaram de reconhecer Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que têm uma fome, que querem se alimentar de fato, que querem crescer, que querem abraçar tudo. Mas muitas vezes a gente espera desses cristãos novos atitudes que elas não são capazes de ter. Como eu acabei de falar da pequena criança, que não é capaz de cozinhar, que é capaz de ser improdutiva e tudo mais. Com uma criança, você considera aquela criança como um ser humano e você entende que ela não tem ainda a capacidade para fazer aquelas coisas que eu acabei de mencionar. Ela precisa ser educada, ela precisa ser ensinada, ela precisa de alguém que caminhe junto, ela tem uma total dependência. A mesma ideia você pode levar para a vida espiritual de um cristão. Um cristão novo, alguém que acabou de se converter, nós precisamos olhar para essas pessoas com amor. Porque nenhum pai aprende a ser pai a não ser quando tem filhos.
E outro crente não pode aprender a amadurecer ou ter maturidade se ele não sabe lidar com um crente mais novo. Às vezes vem na nossa cabeça a tendência de que uma igreja perfeita é aquela igreja que só tem crente maduro. Mas não, é uma ideia errada. Porque de fato uma igreja somente consegue crescer quando ela tem pessoas com vasto conhecimento da palavra de Deus, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, pessoas maduras de fato, mas que estão sempre reproduzindo novos crentes. E novos crentes precisam sempre de alguém que acompanhe eles. E aqui eu vou fazer um parêntese e falar um pouco sobre a necessidade da maturidade espiritual. E a maturidade espiritual nada mais é do que você ser como Jesus. Sabe por quê? Disse essa semana num pequeno grupo, falei o seguinte: gente, nós devemos ser parecidos com Jesus. Porque se nós não formos parecidos com Jesus, nós vamos fazer discípulos de nós mesmos e não discípulos de Cristo. É aí a necessidade de um cristão correr atrás do seu conhecimento sobre Deus. E conhecimento sobre Deus, você vai falar, pastor, mas eu conheço tudo sobre a Bíblia. Não estou falando de conhecimento nesse sentido. Interessante que se você corre atrás do significado da palavra conhecimento no grego, que é a língua original do Novo Testamento, implica muito mais do que conhecer de forma teórica. Implica muito mais do que você somente saber algo sobre alguém. Implica em como você vive com aquela pessoa ou com aquilo que você conhece. A palavra conhecimento no grego significa relacionamento. Satanás conhece muito sobre Deus, muito mais do que nós. Mas para ele não faz diferença nenhuma, porque ele só tem o conhecimento teórico. Ele não se relaciona com Deus. Ele não convive com o Deus Santo. Ele não condiz com a divindade de Deus, com a santidade de Deus. Por isso que a maturidade cristã não pode ser simplesmente você simplificar a um vasto conhecimento sobre a palavra de Deus. A maturidade cristã é como você usa aquele conhecimento que Deus te deu, a luz da palavra, para você viver e andar nos caminhos do Senhor. E aí, voltando ao exemplo das crianças. Gente, é muito bom você ver uma criança pequena se desenvolvendo. Agora, sabe o que é ruim? Imagina se você tivesse que lidar com uma criança de 40 anos que gosta de dormir no berço e gosta de ser sempre servido, que gosta de sempre tomar leitinho, que gosta de sempre continuar fazendo as mesmas coisas que um bebê faz. Pois é, tem muito crente improdutivo que por falta, muitas vezes, de conhecimento, tá? E quando estou falando conhecimento, estou falando relacionamento com Deus, e falta também de amor da parte daqueles que são mais maduros, gosta de ficar no seu canto, gosta de ser servido, gosta de ter as coisas do jeito que são. Um crente filhinho é um crente que reconheceu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, mas ele não tem passado dali para frente. E olha que nós somos chamados a sermos parecidos com Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, verso 13. E eu quero te mostrar que a palavra de Deus nos encoraja de fato que nós tenhamos um conhecimento que nos leva à plenitude da maturidade. Deus quer que alcancemos a plenitude da maturidade. Deve ser uma coisa que nós buscamos. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Lembre-se que a palavra conhecimento na Bíblia tem o significado, sim, de você conhecer algo de forma teórica, mas muito mais do que teórico é relacionamento. Eu posso dizer que eu conheço o Jair Bolsonaro pelo que eu li dele, tá?
posso usar outra pessoa, posso dizer que eu conheço o Augustus Nicodemos, mas eu conheço ele pelo que eu vejo no YouTube, eu conheço ele pelo que eu leio dele, eu conheço pelo que as pessoas me falam, mas eu nunca sentei para conversar, para ouvi-lo, para vê-lo, para saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Deus quer que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos assim à maturidade. Para que devemos chegar à maturidade? Perceba, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Se você quiser riscar na sua Bíblia, essa palavra plenitude, ela tem muito a ver com outro versículo que nós vamos ler aqui, mas também com Tiago. Tiago capítulo 1, quando fala que as provações são necessárias na nossa vida e que nós devemos ser perseverantes para podermos ser perfeitos. E que não nos falte nada. Perfeitos não quer dizer que você não vai pecar, tá bom? Tira da sua cabeça esse negócio de perfeição humana. Perfeição, segundo a palavra de Deus, quer dizer plenitude. Você é completo no seu caráter, conforme ao que Deus quer que você seja. E completo quer dizer assim, que você demonstra Cristo. Quando você peca, você se arrepende, você volta para o Pai. Você se humilha. Isso quer dizer ser perfeito, ser pleno, que alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Agora alguém vai dizer, mas pastor, é impossível que nós alcancemos isso. É impossível, desde o nosso ponto de vista. Mas tem um homem, na palavra de Deus, que chama Jó, que atingiu essa plenitude. E ainda antes de ser provado, ele foi visto como homem justo diante de Deus. Se você quiser ler Jó também, capítulo 1, a introdução completa, ele mostra como era um homem que evitava o mal, que vivia para agradar o seu Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 28, outro chamado de Deus para nós, para que nós possamos amadurecer. Diz assim, nós proclamamos a Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Veja que envolve conhecimento. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. De novo, a palavra perfeito é o que nós somos chamados a buscar. A plenitude, a completude. Sermos parecidos com Jesus em todas as áreas da nossa vida, não somente quando eu vou para a igreja. Em tudo que eu faço, na maneira que eu me relaciono, na maneira que eu falo, na maneira que eu penso, nas coisas que eu faço, na maneira que eu considero Deus, na maneira que eu considero as minhas finanças, na maneira que eu considero a autoridade do meu país, eu devo agir como Jesus. É impressionante para a gente considerar as etapas do crescimento. E como disse, a parte de sermos como filhinhos, crianças. Todos nós passamos por essa etapa. E essa etapa é tão necessária porque ela nos leva a amadurecer. Só que isso teve que nos levar a amadurecer, só que olhar também para as pessoas novas em Cristo e amá-las da mesma maneira que alguém nos amou. Olhar para as pessoas que um dia também reconheceram Cristo como seu Senhor e seu Salvador, mas que precisam de ajuda. Para quê? Para serem parecidas com Jesus. Você que é espiritual deve suportar as aflições dos mais débeis e caminhar de fato para agradar ao seu Senhor. Sabe o que é o impressionante? Existe um paradoxo na vida cristã. E é o seguinte, eu vou ler aqui. Enquanto mais você cresce no seu relacionamento, e lembre-se que relacionamento significa conhecimento e que conhecimento significa relacionamento. Enquanto mais você cresce no seu relacionamento com Deus, mais você deve diminuir a sua independência. No mundo é ao contrário. À medida que mais você cresce, mais você quer se tornar independente. Mas com Deus é ao contrário. À medida que mais você cresce espiritualmente, mais você cresce no relacionamento com o Senhor, mais você entende
que precisa ser levado pelo Pai no colo. À medida que mais você se aproxima de Deus, mais pequeno você é. É isso que nós precisamos ensinar para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão nos seguindo. É isso que todos nós precisamos fazer crescer em nós, a humildade. A humildade que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a isso, senão que se fez homem. E ainda se fez servo de servos. Pessoal, olha, o crescimento em Cristo, na verdade, é uma descida até o momento em que você se ajoelha diante do Pai e você reconhece quão grande Ele é. O crescimento com Deus não é um crescimento onde você chega até um patamar onde você não precisa mais de ninguém. Ao contrário, é um crescimento onde quanto mais você cresce no seu relacionamento com Deus, mais você se humilha diante dos homens e você serve a eles. Para apresentar a Deus todo homem perfeito em Cristo. Para fechar, eu queria que você considerasse na sua vida que existe um processo. E o processo na vida do cristão é nascer de novo, é crescer e se reproduzir. E nossa reprodução não é apenas a reprodução em que sentido? A reprodução em quantidade de pessoas ou filhos físicos, mas é a possibilidade de você também fazer discípulos em Cristo. E um crente que não tem discípulos está à toa caminhando sobre essa terra. Um crente que não tem discípulos está à toa caminhando sobre essa terra, porque foi para isso que o Senhor nos deixou. Para fazermos discípulos. Interessante que Mateus fala que nós não fomos chamados só para pregarmos o Evangelho. Fomos chamados para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Entenda, a etapa do crescimento do crente é nascimento novo, é crescimento espiritual, que nós estamos falando hoje, e depois é fazer discípulos. Mas para você fazer discípulos de Cristo, você precisa ser como Cristo, para não fazer discípulos iguais a você. A maturidade cristã, fechando aqui, a maturidade cristã é um alvo para todo crente e uma ferramenta enorme para o discipulado. Sabe por quê? Porque à medida que você vai amadurecendo, você vai testemunhando com a sua vida e com as suas palavras, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Essa é a nossa primeira etapa. Nossa primeira etapa, para você que quer anotar, vou te falar, é a seguinte: considerar as etapas do crescimento cristão. Nós precisamos considerar. E a nossa primeira etapa é que somos filhinhos, nascidos de novo, necessitados da misericórdia de Deus e com a necessidade de um crescimento. Em que coisas o Senhor está querendo fazer você crescer no meio dessa pandemia? Quais têm sido as suas maiores dificuldades nesse momento para você lidar com seu coração? Ansiedade, frustração, às vezes preguiça, às vezes a questão de querer agradar pessoas, expectativas das pessoas que muitas vezes não te toca suprir, mas que você se coloca. Às vezes a ira, a raiva, o orgulho, a inveja. O Senhor está querendo tirar coisas de nós e colocar em nós o caráter de Cristo. Procure, nesse momento, uma oportunidade, como sempre digo, para falar para a pessoa do seu lado, em que áreas da minha vida você percebe que eu não tenho sido como Jesus? E que isso faça você refletir mais sobre esse crescimento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós queremos de fato considerar a nossa primeira etapa, Senhor, de maturidade. Que todos nós já fomos filhinhos,
e que, como filhinhos, Pai, muitas vezes nós gostamos da zona de conforto, gostamos de ser servidos e de alguma outra maneira nós temos procurado um relacionamento mais íntimo com o Senhor porque já nos acomodamos àquilo que estamos acostumados a fazer. Mas o Teu Espírito Santo, que sempre nos encoraja, sempre nos motiva, sempre nos exorta, está nos chamando para um crescimento que é segundo a estatura de Cristo. Nós queremos ser e somos chamados para sermos conforme a estatura e a plenitude de Cristo. Áreas da nossa vida precisam ser mudadas. Precisamos de ajuda. Tira de nós, Senhor, aquele espírito autossuficiente que diz que já conhecemos tudo, que já sabemos tudo, que já passamos por várias coisas. Pai, que possamos ter um coração sensível à necessidade de sempre nos arrependermos diante de Ti, de entender como muitas vezes temos trocado o Deus santo e pleno por coisas materiais, por momentos passageiros, por prazeres que em nada, Senhor, sustentam a nossa vida. Nos faz cada dia mais parecido com Jesus, porque de fato isso é ser maduro. Muitas vezes, Senhor, nós podemos ter muito conhecimento teórico, mas esse conhecimento teórico, Senhor, deve redundar num relacionamento pleno com o Senhor e, por ende, com as pessoas. Eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo esteja agindo no coração de cada pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo. E que essa palavra, Senhor, segundo o Teu poder, possa trazer fruto no coração de cada pessoa que está ouvindo. E que em tudo isso, Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe seu final de semana.